Olá, sou a professora Gisele, professora de Ciências e Biologia de Foz do Iguaçu e quero dar as boas-vindas à nossa aula de hoje sobre o sistema imunitário. Pessoal, o sistema imunitário ele é trabalhado no 8º ano do ensino fundamental e no 2º ano do ensino médio em biologia, tá bom? O objetivo da nossa aula hoje: conhecer as estruturas do sistema imunitário, a sua importância, conhecer também as formas de imunização do nosso organismo, as vacinas. Então, o que é o sistema imunitário, gente? É o sistema de defesa do nosso corpo. É o que nos defende do inimigo, tá bom? Pessoal, nesses últimos 2 anos, nós ouvimos muito falar em vírus. Ouvimos muito falar no coronavírus. E então muita gente que não sabia nem que vírus existia, de repente começou-se, a se cuidar, a se higienizar. E é isso nós temos que fazer sempre, não é só por causa do Covid, tá? Porque não tem só o coronavírus, tem outros tipos de vírus e bactérias que estão aí. Então esses cuidados de lavar a mão e usar álcool em gel é para sempre, o resto da vida, vamos dizer. Então, vamos observar a imagem. Agentes estranhos como vírus e bactérias causam doenças. Como será que o nosso corpo age e combate esses agentes? O sistema imunitário é constituído por células de defesa, como eu já falei no início, entre os quais destacam-se os glóbulos brancos. E o que é o glóbulo branco, gente? Vamos praticar aqui os que são os glóbulos brancos, gente, os glóbulos de defesa do nosso corpo. E aonde são encontrados? Pessoal, então, são encontrados no nosso sangue, em todo o sistema linfático e principalmente nos linfonodos, ou seja, em todo o nosso corpo. E o que são os glóbulos brancos, gente? São os chamados os leucócitos. A gente ouve falar em leucócitos e não sabemos o que é. Então, simplesmente é glóbulos brancos, ou seja, o que protege o nosso corpo. O que acontece? Qual que é a função desse glóbulo branco, desses leucócitos? Destruir os micro-organismos e outros elementos estranhos quando entra no nosso corpo. Então, quando a bactéria e o vírus entram no nosso corpo entra como se fosse uma guerra, tentando barrar que se multiplique e se propague esse vírus e essa bactéria dentro do nosso organismo. E junto com os órgãos do sistema linfático, ele aciona nosso sistema de defesa, ou seja, o sistema imunitário. Como eu falei, parece uma guerra um combate, na verdade, entre o sistema imunitário e os vírus. Imunidade. Nesses últimos 2 anos, ouvimos muito falar, nós precisamos aumentar a nossa imunidade está baixa, mas o que é imunidade? Então, é o conjunto de mecanismos de defesa do organismo contra os agentes causadores de doenças e materiais tóxicos. Como eu falei, gente, nosso corpo, vira uma verdadeira guerra, tentando, assim, com esse conjunto de defesa, neutralizar o agente que entrou patogênico, através de vírus ou bactérias. Você já ouviu falar em agentes patogênicos ou patógenos? O que são, então, gente? Os agentes patogênicos e as partículas estranhas, entendidas pelo nosso corpo como ameaça, são chamados de antígenos. Então, aqui nós vemos, vários vírus, as bactérias, tudo querendo entrar no nosso corpo. E o que acontece quando o nosso corpo detecta que é uma ameaça? Ele quer nos defender. E assim, quando um antígeno é identificado em alguma parte do nosso corpo, ocorre a mobilização dos vários glóbulos brancos se multiplicando nas nossas correntes sanguíneas e indo até o local onde está aquela bactéria ou aquele vírus. O aumento dos glóbulos brancos corresponde à primeira defesa do nosso corpo para a destruição do antígeno. Muitas vezes isso não acontece. Neste caso, que nós não conseguimos eliminar de cara, ativa outros tipos de glóbulos brancos, como produzem anticorpos, e assim
tem uma resposta específica, chamada anticorpos, com uma resposta imune ao nosso corpo e nossa defesa. Mais uma perguntinha. Quais são os mecanismos de defesa do nosso organismo? Como agem os glóbulos brancos a fim de nos defender? Então, gente, eles identificam os agentes patogênicos, eles produzem os glóbulos brancos, eles mobilizam os glóbulos brancos até o local. Um exemplo, se a bactéria for no meu pé, se for no meu braço, ele vai para aquele determinado local. Outros tipos de glóbulos brancos também que entram em ação são os anticorpos, tentando fazer com que aquela bactéria não se propague. E falamos tantos e ouvimos tantos falar em vacinas, né? Qual a importância da vacina e por que estar com a vacina em dia é tão importante? Foi tão difícil, né? Mas conseguimos a vacina do Covid e tivemos a opção de tomá-la ou não, tá? E vimos, né? Eu como professora de biologia sou a favor da vacina, claro, e vimos que com a vacina diminui bastante os casos e graças a Deus, estamos numa fase, já estamos sem máscara, já estamos voltando a um novo normal, né? O organismo humano é constantemente exposto a agentes patogênicos, como eu falei. Até no ar tem bactérias, tem vírus, e nós não sabemos de onde vem, muitas vezes. Para ampliar a proteção em relação a isso, são desenvolvidas as vacinas. E o que são vacinas? Então, vacinas são preparações de micro-organismos mortos, inatos ou fragmentados, quando introduzidos no nosso organismo, gente, estimula a produção dos anticorpos. Com isso, é percebido o efeito quando a pessoa entra em contato novamente com o agente causador. Um exemplo do Covid. Se eu estou imunizada, eu posso até pegar o Covid, mas eu pego da forma mais fraca, né? E qualquer outra doença eu posso pegar de uma forma fraca. Algumas eu não pego mais, tá? As vacinas, gente, então, ela previne contra doenças graves, sarampo, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, rubéola, tuberculose e até ajuda a erradicar algumas delas. Algumas delas nem tem mais no Brasil, graças a Deus. Vamos retomar um pouquinho o conteúdo de hoje, só vamos lembrar um pouquinho o que nós trabalhamos hoje. Sistema imunitário, sistema de defesa, a defesa natural, que são os nossos glóbulos brancos, que produzem os nossos anticorpos, e também a defesa artificial, que são as vacinas. Vacinas salvam vidas, gente. Aqui tem o Zé Gotinha todo felizinho, dançando, feliz que ele tomou, né, a vacina, principalmente a do Covid, e o outro Zé Gotinha triste porque ele não tomou a vacina, então ele pode ficar doente. Pessoal, aqui tá um link do joguinho que nós vamos jogar sobre os anticorpos lá no laboratório de informática e para nós praticarmos sobre a aula de hoje. Nós vamos aprender brincando. Vem comigo! Chegamos ao laboratório de informática e nem sempre funciona tudo como tem que funcionar. Mas vamos lá. Esse é um joguinho de cartas do sistema imunológico. Então, vamos começar. A primeira carta sobre os vírus, né? Tipos de vírus, marca a alternativa correta e você vai ter 3 opções. Aqui tem o tempo também, você coloca qual opção você quiser. Vou colocar uma aqui, pronto, errei. E assim vai indo e vocês vão brincando. Quem tiver o maior número de acerto é o aluno que vai tirar a melhor nota, tá bom? Com isso, nós fazemos a avaliação contínua. Certo, gente? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!